Fala galera, meu amigo Lucas está aqui comigo novamente. Olha nós aí. E vamos falar hoje sobre cultura. Então solta aquele som. Galera, Papo Teológico, nós estamos novamente aqui com um vídeo. Quero passar para o Lucas para nós falarmos hoje sobre cultura. Como nós podemos influenciar, como nós podemos trabalhar em meio à nossa cultura. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre cosmovisão. Agora nós vamos falar um pouco sobre os meios que temos feito já para transformar a cultura nossa, levando princípios cristãos. Tem um projeto, né? Aqui em Lençóis. Nós temos um projeto aqui em Lençóis chamado Cultura do Verbo. Eu e o Gui fazemos parte. Entrei agora. E nós temos pontuado alguns meios de criar artes, tá? Com princípios cristãos. Não gospel, temos quebrado essa questão de gospel, porque o problema do gospel é que muitas vezes ele não é evangélico. Não é cristocêntrico. Na questão de ter o evangelho. E ele cria um gueto, né? Ele se isola da sociedade. Então, o princípio nosso é criarmos uma cultura que ela vai levar princípios cristãos para a nossa sociedade. Querendo ou não, eles vão absorver isso. E isso... Mas, lembrando, a cultura cristã, não editora, mas a cultura cristã, ela não serve para evangelizar. Você não ganha Cristo com a cultura. Você leva princípios cristãos para que o evangelho seja pregado. Valores Você cristãos. Cria uma base para edificar em cima. E outra coisa, a questão das artes, tal, isso não substitui o evangelho. Não siga a teologia de Francisco de Assis, né? Que prega o evangelho, se necessário, com palavras. Todo isso tempo prega o existe. evangelho, se necessário, use palavras. Isso não existe, o evangelho é com palavras. Tá? E nós temos, eu e o Gui, nós somos músicos, né? Então temos pensado em algumas coisas, em desenvolver trabalhos. Nós temos, como eu disse, já o trabalho de consciência jovem, que serve à igreja com debates saudáveis de assuntos que muitas vezes a igreja não tem ou uma estrutura, ou não tem tempo, ou não quer mesmo abordar, e nós pontuamos, né? O primeiro foi sobre a inerrância da Bíblia. Se a Bíblia foi escrita por homens, como que eu posso crer nela? O segundo foi sobre ideologia de gênero. O terceiro, que foi no mês passado, foi sobre... E o próximo, que vai ser dia 21 de julho, será Identidade em Jogo. Nasci. E agora? Qual que é o meu chamado? Então, nós temos conscientizado a igreja e o nosso foco é tornar uma igreja missional, que ela sirva a comunidade, mostre o evangelho na prática. Como diz Tiago, né? A fé sem obras é morta. E muitas vezes nós temos fechado no nosso umbigo, a igreja tem apenas voltado a sua visão para si mesma e não tem oferecido, né, alguma cultura com valor na sociedade. Esse é mais um problema da igreja não ter uma identidade cristã. Sim, O problema de identidade. Que aconteceu a partir do século passado. A igreja antigamente, ela expandia para fora. Isso é eclesia, chamados para fora, igreja. E a igreja do século passado para cá se fechou. Exato. E o que nós temos lutado para ensinar é que a igreja ela tem que expandir, ser igreja fora de quatro paredes. E uma coisa que é inegável em toda a história, aonde o cristianismo virou cultura, a sociedade evoluiu, a sociedade avançou. Mesmo não tendo tantas conversões, ainda assim o evangelho muda. No quesito social, muda muito. Exemplo, quando o cristianismo iniciou na igreja primitiva, ele tirou a questão de aborto. Nós temos visto isso de volta, a repaganização. Voltando à tona. Tá? O cristianismo criou orfanatos, entendendo que o homem é criado à imagem de Deus e precisa ser cuidado. Escolas, asilos, hospitais.
Nós vimos que William Wilberforce, do século XVIII, ele que bateu de frente contra a escravidão, que foi o evolucionismo que trouxe essa questão racial, tá? Porque até Darwin pontuar essa questão do evolucionismo, nós tínhamos escravos brancos, tá? Não era questão racial, mas muitas vezes religiosa de guerra. Isso. Tá? Nós vemos a maior universidade, John Harvard. As universidades. Em homenagem a John Harvard. Com certeza. Tudo isso que nós falamos é missão da igreja. Cuidar, educar e ensinar. E a igreja terceirizou. E a igreja ela ficou omissa. Omissa? Exemplo, nós tivemos aquele caso do museu. E eu já vou encerrar, tá? Fica calmo, Murilo. É que pregadores gostam de falar. A gente ama Cristo, a gente gosta de falar. Nosso trabalho é falar, então nós fazemos isso muito bem. Deixa com a gente. Nós tivemos aquele caso do museu. Lembram? Aquele museu... Queen Museu? Isso, lá do Santander. Né? Que expôs lá símbolos religiosos, profanando e tal. A questão é, a igreja ela bateu de frente, muito bem feito, ela se posicionou, só que o que a igreja mostrou como solução, como alternativa de arte? Nada, nós não temos artistas que consigam adentrar nesses espaços. Apenas criticamos. Então, apenas criticamos, isso não pode. Ou às vezes a gente cria a questão gospel. O mundo, né, faz um negócio, nós pegamos a mesma ideia e fazemos a versão gospel. Mundanizamos. É muito superficial isso. Então o foco dessa vez que nós temos trazido para Lençóis e levado através da internet, do Papo Teológico, do Teologia para Todos, é conscientizar as pessoas de que o cristianismo, que Deus ele é Senhor de tudo. Satanás ele não tem senhorio de nada. O diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Muitos se escandalizam com isso, né? Uma coisa... Sim. O diabo não tem autonomia. Então, Deus ele é Senhor de tudo. Cabe a nós fazermos com que tudo convirja para a glória dele em todas as esferas. Seja ela nas escolas, na igreja, no Estado e nas empresas. Cultural, então social, não existe assim, particularmente, eu sou contra o aborto, mas profissionalmente eu não posso expor as minhas ideias. Não existe essa dicotomia. Ou você, é a mesma coisa, eu como escritor, eu não posso, mas eu como pregador, como teólogo. Não existe o Lucas escritor e o Lucas teólogo. É um só. Eu só estou separando as minhas funções, mas é uma coisa só. Então você não pode distinguir as coisas. Ou é sim, sim, ou e não, não. Você tem que agir como cristão, não como médico, doutor, advogado, sei lá o quê. Você tem que tomar as atitudes como cristão. Eu, como cristão, sou contra isso. E ponto. Eu não vou negociar minha fé. É inegociável esses princípios. Entendeu? Então, se você quiser saber mais, procure as nossas mídias, né? Exato. Temos falado mais sobre isso. Curta também a página Cultura do Verbo lá no Facebook. Exato. Estaremos divulgando as programações. E se você quiser saber mais a respeito do Consciência Jovem, entre lá no meu canal, que tem alguns vídeos da edição do Consciência que eu participei. Espero que vocês gostem. Bom, exato, pessoal. Obrigado, Gui, por mais esse convite. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Curtam o canal. Curtem esse canal. Nós temos abordado os assuntos teológicos. Se você tem alguma dúvida, lance, pergunte a nós. Nós iremos responder segundo as Escrituras. E a questão é, todos somos teólogos. A pergunta que fica é, o quanto você sabe de teologia? O quanto você tem contribuído para a evolução cristã? E isso depende da sua alma. Deus abençoe.